Boa noite, a paz, sejam todos bem-vindos a mais uma live com o pastor J. Pérez e missionária Adriana. Vou estar preparando o chimarrão e já vai sentar com a gente aqui. Toda sexta, 8h30, hoje deu uma atrasadinha, um pouquinho, mas deu. Estamos aqui trazendo a palavra do Senhor para te abençoar e para você ter mais conhecimento, aprender mais e ter uma orientação na sua vida. Eu gostaria de dizer que se você puder adquirir, a melhor coisa é você ter a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única verdade absoluta. E através da palavra de Deus você vai conseguir se orientar. Sempre acompanhe qualquer pregação que você vê, ou qualquer que falar, sempre cuide para acompanhar pela palavra de Deus, porque ela é a nossa melhor orientação. Amém? Vamos escutar um louvor enquanto o pessoal vai chegando. Hoje é dia de bênção. Boa noite, pessoal. Uma sexta-feira abençoada para nós. Agora são 20:09. Estamos iniciando a nossa live. Como é que tá saindo o áudio aí? Pode escrever e comentar se tá saindo bem, dá para escutar bem. Me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, Mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Obrigado, Senhor. não há ferrolho, Nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele querem. Oh, glória, Senhor. Verdade. Quem crê e acredita em Deus, ele é escudo e ele é proteção. Amém? Mas tem que crer. Nada adianta se você não crer. Se a gente ir lá em Hebreu, ou em Hebreu um pouquinho, Hebreus 11 diz assim, já que comecei falando em fé, em Hebreus 11 diz assim: exemplos de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu estou esperando aquilo
eu quero, eu sei que eu vou conseguir porque Deus vai me abençoar e aquilo vai acontecer pela minha fé. Aí eu volto aqui no Mateus, que era o que eu tinha aberto, mas um pouquinho mais para frente, no versículo 17, capítulo 17, versículo 20, que diz assim: Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus, ele disse, nada será impossível se a gente ter fé, mas ele diz, como a nossa incredulidade não nos permite ter uma fé 100% verdadeira, a gente não consegue fazer grandes coisas, grandes milagres. Boa noite, Dona Vera. A paz, Deus abençoe, minha mãe. Amém? Amém. Vou um pouquinho em Romanos. Romanos é antes de Coríntios. Se você está com a sua Bíblia aí. Romanos. Coríntios, aqui. Romanos 10, 17. Diz assim. 10, 17. Vou começar no 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram. Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles. Então a fé é no ouvir e no praticar. Quando a gente tem fé, as coisas acontecem. Muitas vezes as pessoas não têm fé e às vezes, mas Deus não faz nada na minha vida. Às vezes elas querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. E a gente tem visto aí, principalmente na internet, que agora virou um mar de reclamação, que as pessoas dizem, não me aconteceu. Mas tu não tem fé. E Deus não é um caixa eletrônico que tu possa ir ali e comprar a tua bênção. A bênção é pela fé, pelo acreditar e pela ação que tu bota na tua fé. Vou voltar em Lucas. Boa noite, Lúcio, tudo bom? Boa noite, Lúcio, tudo bom? Paz. Em Lucas 17. Diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, ó, que aqui em Lucas repete o que foi dito lá em Mateus: grão de mostarda, direis a essa moreira: desarraigai daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo que, lavrando, apacentando, a quem vindo ele do campo, logo dirá: chegue e assenta-te à mesa? Ou seja, Jesus está dizendo, quem é que coloca a fé em prática? Porque fé é ação. Eu costumo trazer o exemplo sempre aqui de Zaqueu, que embora ele fosse publicano, pecador, fosse rico, ele tinha um vazio. E quando ele soube de Jesus, ele disse: eu tenho que ver Jesus. E o que ele fez? Ele olhou para um pé de sicomoro, porque ele tinha a baixa estatura, não ia conseguir ver Jesus, e disse: eu vou subir. Ele teve fé e colocou a fé em ação, que foi subir no pé alto de sicomoro e enfrentar todos aqueles espinhos para ver Jesus. E quando ele estava lá em cima, porque ele teve fé, teve um propósito e teve ação. Propósito, ver Jesus. A fé, que Jesus ia resolver o problema dele. E a ação foi de subir o pé de sicomoro. Quando ele estava lá em cima, Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce que hoje convém que eu vá à tua casa. E quando Jesus chegou na casa dele, ele disse: hoje houve salvação nessa casa. Amém. E assim Jesus, ele quer falar para ti. Mas ele quer principalmente dizer nessa noite que você tem que usar sua fé de forma consciente, para que você não procure o caminho errado e depois fica descontente e fale de Deus. Às vezes as pessoas erram, nós erramos e queremos colocar a culpa em Deus. Mas Deus não é culpado dos nossos erros.
E agora voltando em Mateus, que era onde eu ia, palavra que eu tinha separado, que ele fala assim, Mateus 7, capítulo 7, versículo 15, mas eu vou ler do versículo 13 em diante. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos que entram por ela. Então Jesus ele diz que o caminho é estreito, a porta é apertada, que vai para a salvação, mas muitos vão para a porta larga, o caminho espaçoso, e tem que cuidar. Aquele caminho que diz que não tem sacrifício, que tu aceitar e andar no caminho de Deus não há sacrifício, o primeiro sacrifício que tu tem que fazer é abrir mão do mundo, e esse é difícil, porque é tanta coisa boa que o mundo acaba nos oferecendo às vistas dos nossos olhos humanos, carnais, que é difícil dizer não para o mundo. Mas o caminho de Deus ele é abençoado, por mais difícil que ele seja. No versículo 14 ele diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontre. Aí ele torna a repetir com palavras diferentes, mas dizendo que poucos é os que encontram, porque vai ser poucos que querem entrar por essa porta apertada, que querem andar nesse caminho estreito, porque todo mundo quer facilidade. E hoje muitas pessoas acham que eu preciso de uma bênção, eu vou barganhar com Deus. Com Deus nada se barganha. Por que está falando isso, pastor? Agora nós vamos entrar na palavra que eu separei e vocês vão começar a entender um pouco, que é o Mateus capítulo 7, versículo 15. Falsos profetas, falsos pastores, falsos missionários. Que hoje a internet ela nos traz muitos pastores de internet. Talvez pastores, pelo conversar, maneira de agir, sequer são pastores. Tem alguns que são humoristas se fazendo de pastor, e as pessoas acreditam fielmente que é pastor e sai falando mal da obra de Deus. E outros porque a internet hoje em dia, para te ganhar público, é tu falar mal de Deus, falar mal da obra de Deus. As pessoas começam a te seguir, começam a te curtir e vai até palma. E não é assim que funciona. E Deus ele vai falar por intermédio da palavra dele, que a gente tem que ter cuidado com esses falsos profetas, esses falsos pastores de internet, que só querem visualizações e seguidores, e número de seguidores. Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conheceis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Já viu alguém colher uma fruta de espinho? Tu colhe a fruta do pé. Se a pessoa vem e te oferece, não, mas olha, eu tenho o caminho fácil para te conseguir a bênção, alguma coisa está errada. Ou se ele vem e pega a palavra e distorce. Isso eu não concordo, que nesse dia eu vi um vídeo de um pastor, eu não concordo. Agora, porque tu não concorda, tu não tem o direito de distorcer a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só, ela é imutável. Aceita ou não aceita. Agora, se tu não aceita, não é obrigado a seguir. O próprio Jesus, ele disse, é por amor, não é por força. Se tu não concorda, tu não crê em Deus, amém. Mas Deus, ele não vai se moldar segundo a sua vontade. E tem coisas que Deus, ele coloca na Bíblia, e é assim, concordando não. O dízimo, por exemplo, é uma delas. Porque Deus, ele diz, eu vou em Malaquias, deixa eu ver se eu acho aqui Malaquias, capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Trazei todos os dízimos a cada tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de ministro, diz o Senhor do Exército, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção, tal que até haja lugar suficiente para recolher. Ou seja, é tanta bênção que não vai ter onde guardar. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aí a pessoa não concorda. Amém. Mas tu também não pode chegar e dizer que a palavra de Deus está errada.
Porque Deus, a palavra de Deus é única. Olha o que ele exorta no capítulo 4 de Malaquias. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz e nem ramo. Essa mensagem é um aviso que Deus está dando para aqueles que querem distorcer a palavra de Deus, a seu bel prazer. Aos pastores de internet, consagrados pela internet, porque, primeiramente, antes de tu ser um mensageiro de Deus, tu ser um pastor, tu ser um missionário, tu ser um obreiro, tu tem que ser um cristão. Tu tem que crer em Deus. Essa é a primícia. Tu crer, acreditar e tu se converter a Deus. Tu vai se batizar e tu vai querer trabalhar para Deus. E aí tu vai subir conforme Deus for te ungindo, te capacitando e tu vai sendo consagrado. Mas tem muitos que acham que agora basta chegar na internet e escrever eu sou o pastor de tal e sair falando bobagem. E isso não agrada a Deus. E Deus ele diz no versículo 2, capítulo 4 de Malaquias: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura estará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerro na estrebaria, saltarás de felicidade, aos que temem e que fazem o que é correto segundo Deus. Vamos em Jeremias agora. Onde está Jeremias? Acho que é mais para trás. Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido à palavra dos profetas, que entre vós profetizam, fazem desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Aqui, ó. O profeta Jeremias está falando por intermédio de Deus. Cuidado com aqueles que falam pelo seu próprio coração e não pela boca de Deus. Ah, mas eu faço a minha obra do jeito que... Não, é do jeito que Deus quer. Se Deus diz, dai os dízimos, é Deus que está dizendo. Versículo 17. Dizem continuamente ao que me despreza. O Senhor disse: paz terei, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração. Dizem, não virá mal sobre vós. Mas Deus ele disse: quem disse que eu abençoo aquele que é duro de coração ou aquele que tem mal na alma? Deus ele só abençoa aquele que crê e confessa ele como único Salvador e que tem fé para usar. Aí eu vou mais um pouquinho em 2 Pedro, lá no final da Bíblia, lá antes de Apocalipse, que diz assim, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Aí aqui no versículo 1 do capítulo 2 de 2 Pedro, Deus ele fala que vai haver falsos profetas, que assim como já está tendo ali no tempo de Jesus tinha, hoje haveria, e que eles iam trazer heresias à perdição. Eles iam trazer heresias, e a gente vê, está vendo cada coisa aí. Eu, como sou pastor, a internet ela tem algo que a gente chama de algoritmo. Para você que não conhece a internet direito, talvez quem conhece pode já entenda um pouco, tem os chamados algoritmos. Então ele vê o teu perfil e começa a te mandar publicação de acordo com o teu perfil. Como eu sou pastor, ele me manda muita publicação evangélica. Qualquer pessoa que colocar ali na rede social dela, missionário, obreiro, evangelista, o algoritmo vai mandar para mim. Então todo dia o algoritmo ele manda uma chuva de rede social lá de publicação do meio evangélico. Algumas eu olho, outras não, mas o cara vê cada absurdo.
que tu fica estarrecido. Como é que a pessoa se diz missionária, se diz evangelista, se diz pastor? Paz, irmã Elizabeth. Paz, tudo bom? irmã. Boa noite. Então, é complicado. Esses dias uma missionária, pelo menos lá estava o título na rede dela, missionária, e ela fez um vídeo sentada numa mesa lá. Não sei se era um bar, tinha uma tocação de música. E ela estava falando, e ela pegou, fez tipo live assim, falando que, comparando que dançar era permitido porque Noé dançou e agradou a Deus pela dança. Eu não vou nem entrar no mérito de todo o vídeo, porque não dá nem para falar. Para onde incentivou aí. Mas aí tu imagina. E aí eu me pego na palavra e Deus está dizendo, vão se levantar os falsos profetas. E aí tu vai ver, é multidões seguindo, é multidões curtindo. Tem um pastor que esse dia publicou uma entrevista aí num podcast aí que tem mais de 100 mil, muitos que me acompanham aí, acompanham ele. E o cara fala cada coisa que eu digo, Jesus, tenha piedade. Mas Deus ele está dizendo que também houve entre o povo o falso profeta, lá no tempo dele, que ele estava caminhando entre o povo, como entre vós também, que introduzirão encobertamente, ou seja, vão ser lobos com a pelezinha de ovelha dizendo, eu estou aqui em nome de Deus, mas na verdade eles não estão nem perto de estar em nome de Deus. Encobertamente introduzirão heresias de perdição. Vai ter muita gente que vai seguir, que vai curtir e que vai estar lá acompanhando as besteiras, as coisas erradas que estão falando e vai estar indo para perdição. E essas pessoas estão tirando muita gente da igreja. Fique atento. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Versículo 2. E muitos seguirão. O que eu acabei de falar? Muitos seguirão. E realmente, muitos estão seguindo. É tu fazer um vídeo criticando aí, bomba. Parece que o pessoal adora. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Será blasfemado. O que é blasfemar o caminho da verdade? É blasfemar o caminho de Deus. É blasfemar a palavra de Deus. Quando eu pego, eu falo contra a palavra. Eu estou blasfemando. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem que cuidar o que fala, porque às vezes o pessoal faz corte. Mas vou dar um exemplo. O fato de ser pastor não me exima de dar o dízimo. Eu tenho que ser dizimista. Eu sou pastor, mas eu tenho que seguir a palavra de Deus. E como pastor eu não posso chegar e dizer algo contrário. O mesmo serve para o evangelista, para o obreiro, para o pregador, para o apóstolo, para o bispo, sei lá. Eu tenho que ser o exemplo. Eu que estou na frente levando a palavra, eu tenho que ser o exemplo. E jamais eu posso chegar e dizer contra a palavra. Porque eu estou blasfemando se eu fizer isso. É lógico que eu não faço, mas eu estou dizendo. Há quem faça. E nós temos que cuidar os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos missionários. Deus ele está dizendo. Eu já passei aqui em Mateus, em Jeremias, estou agora em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, agora estou no versículo 2. Versículo 3. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ou seja, Deus lhe diz, no versículo 3, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Você pode acompanhar na sua Bíblia, que é o melhor que você faz. E ele diz, por avareza farão de vós negócio. O que é que uma pessoa que fala mal da obra de Deus para ganhar seguidor e ganhar curtida na live ele está fazendo? Negócio.
Ele está aparecendo na mídia, automaticamente ele vai ter visibilidade e vai fechar parcerias. E quem trabalha com internet sabe o que eu estou dizendo. Oi, Helena. Boa noite. Oi, Helena, boa noite, a paz. Então, a palavra de Deus, antes de acontecer, a Bíblia tem mais de 3.000 anos. Antes de acontecer, Deus já preveu. E aí no versículo 3 ele diz: e por avareza, ou seja, por dinheiro, farão de vós negócio. Hoje, curtida, visualização, número de seguidores é negócio na internet. Aí o cara viu que falar mal da igreja, falar mal de Deus, dá visualização da seguidora, e se ataca a falar. Ah, mas é o pastor fulano, é o bispo ciclano, é o profeta não sei das quantas, é a missionário, missionário. Não interessa. Sobre os quais já é de largo tempo, não será tardia. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E aqui ele está dizendo, se Deus não perdoou os anjos que se rebelaram, jogou do céu, ele não perdoou o mundo antigo, a não ser o 8º pregador, ou seja, Noé, que ele era a 8ª geração da família dele, contando de Adão. Só salvou Noé, destruiu o resto do mundo. Por que ele vai poupar os falsos pregadores? Deus ele é justo. Ele é bom, mas ele é justo. E Deus ele faz e quer o certo. Não tem meio termo com Deus. Esse negócio de negociar é só com um homem que existe, com um ser humano. Com Deus não existe negócio, não existe barganha. Ou é ou não é. Pode parecer uma pregação meia dura, mas hoje Deus me tocou. Esses dias eu já fiz um vídeo, mas como ele ficou um pouquinho comprido, as pessoas acompanham. E na live as pessoas assistem mais. E Deus ele tem me incomodado essa semana para falar essa palavra. Porque tenha se levantado e tenha acontecido demais isso. E Deus não está se agradando. Ele não está se agradando. Muitas pessoas estão saindo da presença de Deus. Muitas pessoas estão achando que Deus faz barganha. Tem muita gente querendo comprar a bênção. Ninguém mais usa a fé. Ninguém mais dobra o joelho e vai para a oração. Ninguém mais faz jejum e busca a Deus para que Deus mude a situação de vida dela. A pessoa quer ir dizer, quer ir e quer a bênção para a mesma hora. Aí é quando a gente vê, quando aparece, aí eu vou usar o termo esperto, e diz assim, porque eu tenho aqui o feijão abençoado, o tiolinho da casa de Abraão. E aí o pessoal acredita, porque o pessoal quer barganhar com Deus. Cuide os falsos pregadores. Cuide esses pastores de internet que estão distorcendo a palavra de Deus. Que usam algo que talvez eles não tenham nem unção de Deus para estar usando. O cargo de pastor ele é coisa séria. Pregador é coisa séria. Missionário, missionária é sério. Obreiro é cargo sério. Não é para brincar. Então vocês cuidem. Você que é obreiro, você que é diácono, você que é pastor. Essa pregação, essa palavra de hoje é para todos. Todas as pessoas, inclusive principalmente quem Deus levantou para fazer a obra. Porque nós que fomos levantados, nós temos um compromisso a mais com Deus. Porque nós temos responsabilidade pelas almas que Deus coloca nas nossas mãos. E é com Deus que nós vamos se acertar. Se as pessoas, para se salvar, precisam reconhecer Jesus e ter uma nova vida, nós temos que responder pelas almas
que a gente deixasse perder. Então temos que ter a nossa responsabilidade. E você, tome cuidado com quem você segue nas redes sociais. Analise o que ele está falando. Vá na Bíblia. Converse com o seu pastor da sua igreja. Olha, o pastor lá na internet falou isso. É verdade? Que ele vai te dizer. Se ele for um pastor sério, ele vai te dizer se é verdade ou não, se está na Bíblia ou não está. Converse com o seu pastor. Independente da igreja que você é. Nomenclatura de igreja tem várias. Placa não salva. O que salva é a tua fé e a tua mudança de vida. Porque Jesus diz, tem que nascer de novo. Ser um novo ser. Morrer para o mundo e viver para Deus. E esse é o maior sacrifício que uma pessoa pode fazer. Porque o mundo ele está oferecendo muitas coisas boas para te não largar dele. Só que o mundo é passageiro e Deus é eterno. Que essa palavra entre no coração para abençoar grandemente vocês. Deus me tocou essa semana porque eu tinha que passar essa palavra. Se você puder, eu peço encarecidamente que você compartilhe com o maior número de pessoas esse vídeo, dessa live, para que as pessoas tenham conhecimento da verdade. Para que elas não caiam no engano. Porque a palavra de Deus diz, muitos irão se perder porque irão confiar na palavra errada. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou um grão de areia. Quem sou eu? Mas Deus me escolheu. Eu tenho que fazer a obra que Ele colocou nas minhas mãos para fazer. Porque isso eu vou responder para Ele no tempo certo. Mas até lá eu tenho que fazer o que Ele me manda. O que Ele me toca para fazer. Amém? Oh, glória, Senhor. Vamos escutar aqui um louvor. E daqui a pouco nós vamos fazer a oração para abençoar a sua vida. Sendo que você que está nessa live já está abençoado. Deus já está visitando a tua casa. Porque é pela fé que a gente recebe. Pela fé eu tenho certeza que você já está recebendo uma grande bênção. Amém. Amém? É um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova. Deus está. Os teus olhos choram. Deus está te mudando. Na prova que tu não suporte. Por toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para me ajudar. Às vezes o barro É muito amassado. pra fazer o vaso como Ele Quiser. quer. Com tudo isso, chega as boas novas. Quem te vê no mar, ele vai se admirar. O nosso Deus, Rei do Universo, nada é Impossível para o nosso Deus. Faz. Ele faz. Deus anda a prova, que tu não suporte. Deus para a vitória. Tem que ter um preço. Deixa eu tomar, remove montanhas. Deus faz mais que isso
para te ajudar. Esse barro é muito amassado para fazer o vaso como ele quer. Tudo isso chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. O nosso Deus, Rei do Universo, é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Amém, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, que tudo Ele faz, tudo Ele pode. Tendo fé, nós temos que ter fé que os milagres acontecem nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? E só para ler um pedacinho de fé, já que a gente falou em fé hoje, e você puder abrir a sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E aí eu desço um pouquinho mais para baixo. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. E aí eu desço um pouquinho mais para baixo para não me estender muito. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. O próprio demônio crê, porque eles conhecem Deus, eles conhecem lá no princípio, eles estavam no princípio, embora eles se revoltaram, alguns deles, uma terça parte, mas eles crêem. E você? Crê? Vou deixar essa interrogação aí para vocês aí. E no 21, para finalizar: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Abraão, ele não teve só fé, ele teve obra. Porque quando Deus chegou para ele e disse: sacrifica o teu filho, ele podia dizer: eu tenho fé para sacrificar, mas se ele não fizesse a obra, não fosse lá subir o monte, de nada valeria a fé dele, seria da boca para fora. Mas ele mostrou que tinha fé pela ação. Assim foi a fé de Isaque quando subiu o pé de socomoro, foi a fé de Ana quando ela orou depois de anos e fez um propósito com Deus, que o filho dela, depois de desmamado, se Deus abençoasse, trabalharia na obra de Deus, o profeta Isaque. E vários outros exemplos que a gente tem aqui. Amém? Amém. Então Vamos encerrando, que já são 9h20. Vamos fazer a oração primeiro para abençoar o povo, apesar que eles já estão abençoados, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Se você tiver um copo com água e quiser colocar perto aí, para depois tomar, amém. Glorioso Deus, eterno Pai, eu apresento agora ao Senhor esse povo que está assistindo, Senhor, a live, para que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada um. Que o Senhor venha dar sabedoria e abrir os olhos, meu Pai, abrir a visão, Pai, para que eles vejam a verdade, para que eles não sejam enganados, Pai. Porque como a sua palavra diz, muitos falsos enganadores estão se levantando, meu Pai, usando do seu nome, Pai, para enganar o teu povo. Mas não permita, Pai. Protege esses que estão procurando o certo, o caminho verdadeiro, Pai. Coloca a sua proteção, meu Pai, a sua mão sobre eles. Que o Senhor seja escudo protetor, Pai. Livra de todo o mal. Visita a casa de cada um nesse momento. E o mal que estiver lá, o olho grande, a inveja, vai cair por terra nesse momento, Senhor. Já caiu porque a sua presença está lá dentro da casa dessa pessoa. E o copo com a água que ela está segurando, que o Senhor entre em cada molécula, meu Pai. E quando ela tomar, ela vai sentir a diferença no corpo dela. Se ela estiver doente, tiver algum problema, vai curar, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos. E ela vai dar testemunho. Eu nada posso, Pai. Eu sou apenas um servo, um grão de areia nessa obra do Senhor, meu Pai. Essa obra que o Senhor diz que essa área é muito grande, os ceifeiros são poucos. Eu sou apenas um dos muitos que o Senhor precisa para fazer a sua obra, para levar a verdade. Oh, Deus amado, abençoa aqueles que vão olhar, meu Pai, assistir essa live depois. Eu peço que o Senhor abençoe grandemente, Senhor. Que seus anjos, meu Pai, se acampem de redor, protegendo de todo mal.
Estamos vivendo, meu Pai, o fim do tempo. E tudo que o Senhor disse está se cumprindo, Pai. E ainda vai se cumprir. Porque o Senhor é verdadeiro. E o Senhor é justo, Pai. E é pela tua justiça que nós clamamos. E é pela tua justiça que eu coloco a cada um do teu povo que está assistindo agora. Peço também que o Senhor visite os hospitais, meu Pai. Aquelas pessoas que estão acamadas, que estão doentes, que estão desenganadas, Pai. Vai lá e visita, Senhor. Faz a obra. Aquela pessoa que está pedindo socorro, que a família está lá angustiada, Pai. Venha dar descanso no coração da família. Venha abençoar, meu Pai, e dar vitória para essa pessoa, Pai. Que ela possa dar testemunho. Talvez ela não vá saber, mas ela vai sentir no coração que foi o Senhor que fez a obra. Para a honra e glória do seu santo nome. É assim que pedimos. Na certeza, Pai. E ligamos aqui na terra para que o Senhor ligue aí no céu. É verdade, meu Deus. É nessa mesma fé, Senhor, que eu te peço que o Senhor venha tocar, meu Pai, no coração de cada um, Senhor. Cada um que está assistindo essa live, que vai assistir mais tarde, até amanhã. Que o Senhor venha abençoar cada um, abençoar a casa de cada um, Senhor. Que o Senhor venha colocar no coração a verdade, para que possam saber, em nome de Jesus, que a verdade é a Bíblia, meu Pai. Que essas pessoas possam ler e ter entendimento da Tua palavra, Oh, meu glória, Pai. Senhor. Então venha abençoar Assim cada seja, um, Pai. Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, porque temos a certeza que o Senhor está ouvindo a cada um, meu Pai, e abençoando. É no Teu nome que te agradecemos, te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Paz, Dona Maria, que Deus abençoe grandemente a senhora, a sua família, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Chegando no finalzinho, Dona Maria, mas já recebeu a O bênção. importante é que chegou. É a fé que move montanhas. É isso aí, Amém. Dona Maria. Deus abençoe a senhora e a sua família e a todos que estão assistindo aí. Um Amém. abraço aí, Helena, para vocês, pro Lúcio Caçapava lá, aí. para minha sogra. Eu não conseguia ver quem é os outros que estão ali. Pra Aproveitando, a Elizabeth e seu Carlos, um abraço para vocês. E a todos que estão assistindo e vão assistir ainda. e aproveitando para dar o recado, amanhã às 19h30 nós temos culto na Rua General Osório, 292 em Rio Pardo, na Igreja Matriz, a Igreja Resgate Almas para Jesus. E domingo às 19 horas, aqui em Esteio, na Rua Laurindo Marquesano, número 53, bairro Antena. E terça-feira nós temos o culto aqui às 19h30, Rua Laurindo Marquesano, número 53, bairro Antena, onde nós estamos com a campanha pela família aí. E você que mora aqui perto, Esteio, Sapucaia, Canoas, não deixa de vir buscar pela sua família na igreja, amém? E quinta-feira, às 15 horas da tarde, às 19h30, na Rua General Osório 292, em Rio Pardo, nós temos culto lá na Igreja Matriz. Você que mora em Rio Pardo, Pantano Grande, está convidado. Amém? A paz, Lili. Deus abençoe você e a sua família grandemente. Amém? Ela conseguiu entrar no finalzinho, né, Dona Maria? Só não estava conseguindo, mas agora conseguiu. Amém. Um O que abraço, vale é a fé. um abraço para Dona Lili também. Amém. Que Deus abençoe a todos, que seja um final de semana abençoado. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Agora já são 9h25, não vamos nos atrasar muito. Isso. E sexta-feira que vem, às 8h30, nós estamos aqui de novo com a nossa live, trazendo a palavra do Senhor para abençoar a sua vida. É isso aí. Uma boa noite, um bom descanso e um bom final de semana a todos. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Fique com Deus.